Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar agora um pouco do Novo Testamento de novo. Os cristãos entendem, há 2000 anos, que Jesus ele morreu logo depois da Páscoa, que ele morreu na Páscoa. Ele teria sido o Cordeiro Pascual. O que não é verdade, pessoal? Que ele morreu, ele celebrou a Páscoa, depois de noite ele foi para o Monte das Oliveiras e só no dia seguinte é que ele morreu. O que historicamente também é improvável, tá pessoal? Porque os judeus jamais iriam reunir o Sinédrio durante uma festa tão sagrada como a Páscoa. Mas dentro do que nós temos escrito, nós temos alguns probleminhas sobre quando que Jesus morreu realmente. Primeiro eu vou começar explicando como que é a Páscoa dos judeus. Vamos pegar aqui Levítico 23, a partir do versículo 5, que fala o seguinte. No primeiro mês, no 14º dia, 14º dia do mês, ao crepúsculo, que é a tarde, é a Páscoa para Deus. E no 15º dia, aqui já seria o dia 15 do mês, desse mês é a festa dos ázimos para Deus. Durante 7 dias comereis pães sem fermento. Então o que acontece, pessoal? Eu vou fazer uma tabelinha aqui para explicar para vocês. Aqui está o mês. Tá? Eu vou colocar aqui os dias. Eu vou começar aqui com o dia 13. Dia 13, dia 14, dia 15, dia 16, dia 17, dia 18, dia 19, dia 20. Deixa eu ver quantos dias deu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e dia 21. Tá? Esse aqui é uma semana. Aliás, pouco mais de uma semana. Nesse dia 14 aqui, era o dia que se comia o cordeiro. Era a Páscoa. A Páscoa. No dia 14. E a partir do dia 15 até esse dia aqui, 21, seria o dia dos pães ázimos. Então os judeus tinham que comer pães sem fermento. Então, pessoal, nesse dia aqui, 14, quando se comia Páscoa, era comum os judeus se livrarem dos fermentos que eles tinham em casa. Pegar o fermento, jogar, dar, vender, fazer qualquer coisa, que depois eles tinham que ficar uma semana sem fermento, tá? Esse dia aqui é chamado o dia da preparação. Vou colocar aqui embaixo, é o dia da preparação, quando se preparava para a festa dos pães ázimos, sem fermento, tá? Então até aqui acho que deu para entender. Agora o que acontece? Segundo os evangelhos, quase todos, Jesus celebrou a Páscoa no dia 14. Quer ver? Vamos ver as informações aqui em Lucas. Lucas 22, versículos 7 e 8. Lucas 22 diz assim: Veio o dia dos ázimos, quando deveria ser imolado a Páscoa. Então aqui ele coloca o dia dos ázimos como se fosse o começo da Páscoa, tá? Não tem problema. Então chegou esse dia, o dia da Páscoa. E os chefes dos sacerdotes e os escribas procuravam de que modo eliminá-lo, pois temia o povo. Versículo 7. Veio o dia dos ázimos, quando deveria ser imolada a Páscoa. Jesus então enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa para comermos. Aí eles perguntam: onde quer que preparemos a Páscoa? Aí ele fala que vai entrar na cidade, vai encontrar um homem com cântaro e tal. Aí no versículo 14 ele fala assim: quando chegou a hora, ele se pôs à mesa com seus apóstolos e disse-lhe: Desejei ardentemente comer essa Páscoa convosco, antes de sofrer. Pois vos digo que já não a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Então Jesus aqui, claramente, ele está fazendo o quê? Ele está aqui no dia 14, celebrando a Páscoa. Aqui, Jesus. Correto? Aí depois que ele celebra a Páscoa, de noite ele vai para o Monte das Oliveiras, ele é preso, e no dia seguinte ele vai ser julgado, condenado, levado lá perante Pilatos, aí ele morre no dia 15. Aqui ele celebra a Páscoa, aqui ele morre. Bom, no dia 15. Tá? É as informações que nós temos aqui segundo Lucas. Tanto é verdade, pessoal, que Mateus fala o seguinte, Mateus 27, 62. Vamos ler aqui o que diz Mateus. Aqui Jesus já estava morto, tá? No dia seguinte, um dia depois da preparação, os chefes dos sacerdotes e fariseus, reunidos junto a Pilatos, diziam: Senhor, lembremos do que aquele impostor dizia, que ia ressuscitar tal. Então aqui ele fala que é um dia depois da preparação, Jesus já estava morto.
O termo designava a sexta-feira, dia que se faziam os preparativos para o sábado, o grande sábado. Então, segundo Mateus, nesse dia aqui da preparação, Jesus já estava morto. Então, como é que ele celebrou a Páscoa se ele já estava morto no dia da preparação? Não faz sentido. Vamos ver em João, então? Fica mais complicado ainda. João 19, 31. João 19, 31. Como era a preparação, aqui é o dia da preparação, os judeus, para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, porque este era o sábado, era grande, ou seja, o grande sábado, Shabat Gadol, era o sábado de Páscoa, pediram a Pilatos que lhe quebrassem a perna e lhe fossem retirados. Tá. Então, segundo João, aqui no dia da preparação, Jesus já estava morto. E se Jesus já estava morto no dia da crucificação, quer dizer que aqueles eventos que aconteceram antes, foi aqui no dia 13, foi aqui a última ceia de Jesus. Aí eu pergunto para vocês, como é que Jesus, segundo os evangelhos, ele estava morto, já no dia da preparação, tanto que eles mandaram tirar o corpo dele da cruz, porque os judeus não queriam deixar o corpo no sábado, que não era um sábado semanal, tá pessoal, era um sábado de Páscoa. Agora, como é que Jesus estava celebrando a Páscoa lá, segundo Lucas? E o próprio Lucas ainda faz essa mesma contradição. O Lucas fala assim, Lucas 23, 54. Olha o que Lucas diz. Indo procurar Pilatos, pediu o corpo de Jesus, então ele já estava morto. E descendo... Não, acho que é o versículo errado aqui. Lucas 23, 54. Era o dia da preparação. E o sábado começava a luzir. Ou seja, no dia da preparação Jesus já estava morto. Agora, como é que Lucas faz Jesus celebrando a Páscoa no dia da preparação, que era o dia dos ázimos? Tanto é verdade, pessoal. Deixa eu só ver aqui a última referência. Mateus 27, 62. Aqui a Bíblia de Jerusalém comenta aqui em Mateus, na última ceia, Mateus 26, para ser mais exato, do versículo 17, que fala assim, no primeiro dia dos ázimos, os discípulos se aproximaram de Jesus dizendo, onde queres que te preparemos para comer a Páscoa? Aí eles comentam aqui no rodapé, o primeiro dia da semana, em que se comiam os pães sem fermento, os ázimos, era normalmente aquele que se seguia a refeição pascual. Aqui, quando você comia os pães sem fermento, era um dia seguinte da refeição pascual. Usando esse termo para indicar o dia anterior, os sinóticos denunciam um uso mais lato. Por outra parte, João e outros pormenores da paixão parecem indicar que a ceia pascual, naquele ano, não foi celebrada na tarde de sexta-feira. Ou, para escreve Mateus 27, 62 e João 19, 14, que nós vimos. A ceia de Jesus que os sinóticos colocam um dia antes, na tarde de quinta-feira, que nem eu falei para vocês, de quinta-feira. Deve-se então explicar-se, seja pela antecipação do rito, que Jesus antecipou a ceia, segundo eles, numa parte do povo judeu, ou seja, antes por uma antecipação intencional do próprio Jesus, não podendo celebrar a Páscoa no dia seguinte, a não ser em sua própria pessoa sobre a cruz. Jesus teria instituído seu novo rito durante uma ceia que poderia ter recebido por via indireta os traços da Páscoa antiga. A opinião recente que coloca a ceia na tarde de quinta, de acordo com o calendário essênio, não parece cabível, não faz sentido. O dia 14 de Nissan, que era o dia da Páscoa, esse daqui, dia 14, o que leva os exegetas a optar por um ou outro desses 2 anos como o dia da morte de Cristo.
Segundo, coloque o seu batismo no ano 28 ou 29. E segundo, atribui o seu ministério a duração maior ou menor. O que a Bíblia está dizendo aqui? Que essa contradição existe. A própria Bíblia está dizendo. Só que o problema, você tem duas hipóteses. Ou você entende que Jesus colocou a ceia no dia anterior, mas aí não faz sentido, porque Jesus falou para os seus apóstolos: há muito esperei para comer convosco esta Páscoa. Ele estava comendo a Páscoa com os apóstolos. Então, como que ele antecipou a ceia? O próprio Lucas fala que já era o dia de Ázimos, né, que seria aqui o dia 15, inclusive. Só que segundo os próprios evangelhos, ele morreu antes do dia da preparação, antes da Páscoa. E aí, como é que fica? Como que foi esse dia 15, esse dia 14 aqui, no ano que Jesus morreu? Se a gente pudesse voltar no tempo, ele estaria vivo celebrando a Páscoa com os apóstolos e só ia morrer no dia seguinte, que ele ia para o Monte das Oliveiras, ia orar para o Pai, ia ser preso, levado ao Sinédrio. Aí no dia seguinte ele ia ser levado a Pilatos, ia passar pela paixão e morrer. Foi assim? Ou ele já estava morto e a ceia foi antes da Páscoa? Só que Lucas falou que ele estava celebrando a Páscoa. E aí, como é que fica, pessoal? Essa é uma das maiores contradições do Novo Testamento, sabiam? Como é que um personagem pode estar vivo e morto ao mesmo tempo? João ainda fala: tiraram o corpo dele da cruz porque era o dia da preparação e os judeus não gostavam de deixar os corpos no sábado, né? Que era o dia, não era o sábado semanal, era o sábado por causa da Páscoa, o Shabat. Ele ainda fala que era o grande sábado, né? O Shabat Gadol, o grande sábado. E aí, Jesus estava morto ou vivo? Perdão. Ele estava morto ou vivo nesse dia? Complicado, né, pessoal? Então, comentem aí o que vocês acham. Aqui eu fiz a tabelinha, acho que deu para entender, né? Acho que deu para vocês verem que aqui nós temos duas formas diferentes narradas nos mesmos evangelhos. Aí fica complicado, né, pessoal? Então tá aí, galerinha. Quem gostou do vídeo já sabe. Dá um like, por gentileza, se inscreve no canal, ativa aquele sininho. Considere entrar na lista de aviso que eu tenho, o WhatsApp, Telegram, o link está aqui na descrição. Agora eu tenho um QR Code também, se alguém sentir vontade de colaborar com o canal, fica à vontade. Compartilhe nos grupos para as pessoas verem e comente, tá? Seu comentário é muito importante. Muito obrigado a todos aí que assistiram. Até a próxima.